TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado é no sábado. No sábado não tem como você participar. Você vai apenas contemplar. A direção do Sistema MPA de Comunicação, que engloba a TV Candidez, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo, onde o telespectador pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Não justifica gravarmos um programa. O interessante é que ele seja ao vivo. Eu fico muito feliz quando eu encontro nas ruas aqui da Divinópolis com algumas pessoas que sempre comentam algo com o programa. Ah, mandei uma mensagem, outro dia você registrou, ou gostei desse novo cenário que vocês fizeram. Eu recebo algumas mensagens e gostei da última entrevista que você fez, da forma como aborda a Amostra Grátis. E isso é de fundamental importância. Agora há pouco em Divinópolis, por volta de 5h30, caiu uma chuva muito forte, demorou perto de 30 minutos. Não trouxe grandes transtornos, mas eu estava de carro aqui na região central e deu para perceber que o trânsito ficou um tanto quanto meio que tumultuado. E não era para menos. Eu não vou perder mais tempo. Nesta terça-feira, a última terça-feira de outubro, hoje é dia 26. Eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em outubro de 2021. Mas essa já é, me parece que a quinta vez que ele está conosco, o Dr. André Cunha Coelho da Rocha, médico urologista, especialista na cirurgia robótica da próstata. Doutor André, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Prazer é todo meu, Samuel. Eu queria mandar um abraço para toda a audiência da TV Candidez, aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. Hoje é um dia muito especial para mim também, estar aqui mais uma vez em Divinópolis, conversando com vocês e com meu amigo Samuel, falando um pouquinho sobre os temas na urologia, temas relevantes, temas importantes, com uma linguagem clara, objetiva, simples, que possa chegar até a sua casa para poder tirar várias dúvidas e poder orientar, ajudar muita gente. E eu gosto sempre de perguntar aqui nessa conversa informal, nessa sua liberdade que você nos dá, como é que foi o dia do médico André hoje? Como é que foi a vida em Belo Horizonte hoje? Hoje foi uma vida tranquila, mas bem produtiva. O dia foi muito bem organizado, passei pós-operatório de manhã cedo, depois foi para a clínica de tratamento de cálculos renais, muitas consultas pós-operatório, cirurgias, então foi um dia muito produtivo, mas bem organizado. Hoje eu consegui almoçar, então foi foi mais tranquilo hoje. Mas tem que ter um tempo para almoçar todo dia, hein? Tem que separar na sua agenda lá. Né? É difícil, mas a gente tenta organizar, com certeza. Eu conheço médicos também que saem do consultório e não sei se é o seu caso, por volta de meio-dia, 1h da tarde, não gostam de almoçar porque eles falam que pesa muito, que logo depois já vai para a cirurgia. Né? E quando você almoça, dá um certo peso, às vezes um lanchinho rápido, mas tem que encontrar um tempo. Eu te pergunto, choveu em Belo Horizonte hoje? Como é que foi o tempo hoje em Belo Horizonte? Foi um pouco mais chuvoso. Eu peguei bastante chuva para vir para cá hoje, mas nada assim muito intenso igual nos últimos dias em Belo Horizonte, que foi bem pesado.
Bacana, a gente sabe que Belo Horizonte mesmo, com chuva ou sem chuva, a gente sabe que o trânsito já é um pouco mais tumultuado, né? E com chuva isso aí agradece mais ainda. Doutor André, dentro desse nosso tema de hoje, você tem falado muito sobre a questão da hiperplasia prostática benigna. Nós já falamos no último programa sobre a questão da bexiga caída, nessa relação com a mulher, principalmente, né? Dos problemas que afetam. Da importância da cirurgia robótica da próstata, você já falou e detalhou muito hoje, e hoje o nosso tema é a questão do cálculo renal, que é pedra nos rins, que é algo que atemoriza muita gente. É preciso que a gente faça logo de início, na abertura do programa de hoje, uma explicação que quem faz esse tipo de atendimento, de tratamento, acompanhamento, é um médico urologista. Às vezes algumas pessoas fazem uma certa confusão. Você pode explicar para a gente, por gentileza? Existe uma grande dúvida em relação ao tipo de profissional que trata o cálculo renal, a pedra nos rins, né? Porque muito se tem a ideia de nefrologista, o médico dos rins, mas o urologista também ele é o médico dos rins. Então como que se diferencia isso? Hoje eu vou ensinar vocês aqui a, tendo alguma situação, saber exatamente se você vai marcar o nefrologista ou urologista. É muito simples. O nefrologista ele tem uma formação clínica e o urologista ele tem uma formação cirúrgica, ou seja, todo urologista também é cirurgião. Então, todas as situações relacionadas aos rins que precisarem de algum tratamento cirúrgico vai ser de responsabilidade do urologista. Mas uma maneira muito mais simples para você entender é, sempre que você tiver um exame de imagem do rim, que seja uma ultrassonografia, uma tomografia ou uma ressonância, por exemplo, se você consegue visualizar alguma anormalidade, alguma alteração naquela imagem, é o urologista. Por exemplo, você viu um resultado de ultrassom, tomografia ou ressonância dos rins. Tem pedra no rim? É uma alteração no rim, é o urologista. Tem uma deformidade no rim? É o urologista. Tem um tumor no rim? É um urologista. O rim está inchado? É o urologista. São situações que a gente está conseguindo enxergar em um exame de imagem. Já o nefrologista, ele vai tratar situações que a gente não consegue identificar num exame de imagem, que são aqueles pacientes hipertensos, diabéticos, com uma série de doenças que causam a disfunção do rim, que atrapalha o funcionamento do rim. Então vai ter uma abordagem mais clínica para poder tratar. E é o nefrologista que é o responsável pelo tratamento da hemodiálise, por exemplo. E com relação à questão da mulher, porque no último programa você focou bem aqui sobre a questão dos problemas relacionados à mulher e principalmente sobre a questão da bexiga caída, mas nessa relação, principalmente no que diz respeito à infecção urinária, pode ter alguma relação com pedra nos rins e a mulher até não saber disso? Sim, é algo que é importante a gente falar aqui, porque se a gente for colocar uma incidência, né, o homem ele tem muito mais pedra nos rins do que as mulheres. Se a gente for falar, em torno de 10% dos homens e 5% das mulheres vão ter algum sintoma de pedra nos rins até os 75 anos de idade. Então isso é algo muito prevalente, é muito comum, né? Então se você tem até essa faixa etária, é bem provável que em algum momento possa ter algum tipo de dor, né? Mas quando a gente fala na infecção urinária, é muito comum a mulher ter infecção urinária, mas fica naquela fica trocando de médico demais porque o tratamento não está dando certo, ou troca de antibiótico, ou faz exame de urina e está sempre infecção, mas muitas vezes esquece de investigar o rim. Porque o cálculo renal ele pode ser uma fonte de infecção, mesmo que os cálculos sejam pequenos. Né? O cálculo, a pedra, ela pode ficar envolvida por bactérias e aquilo vai deixando sempre a urina infeccionada. Então, muitas vezes é muito comum a mulher que tem muita infecção e, por exemplo, vai no clínico geral ou na ginecologista, faz um ultrassom e fala, tem uma pedrinha no rim aqui pequenininha, mas não é nada não, é uma pedrinha muito pequena. Mas essa pedrinha pequena, ela pode favorecer a formação de outras pedras no tempo e também pode ser fonte de infecção. Então, sempre que tiver alguma pedra no rim, mesmo que seja uma pedra mínima, pequena ou uma calcificação, é importante o urologista estar junto com você, porque o acompanhamento no longo prazo ele é importantíssimo. Muito bem, estou começando aqui a receber logo a primeira mensagem. Deixa eu mandar aqui um abraço muito especial para o Luiz Carlos Toledo, mais conhecido como Toledo, ele é que é da Paraibuna Transportes, é de Juiz de Fora, está nos acompanhando ao vivo, né? A Paraibuna Transportes que faz aí
a linha Divinópolis, Rio de Janeiro, passando por São João del Rei. A gente tem sempre falado aqui. Um abraço para você, Toledo. O que deve se observar com relação aos sintomas nas pedras dos rins? Pergunta aqui o Toledo. Um abraço para o Toledo e toda a equipe da Paraibuna Transportes. Como é que você responde aí o nosso amigo Toledo? Os sintomas de pedra nos rins, eles vão variar basicamente na situação. Então, são duas situações principais. Pedra vai dar dor em duas situações. Pode ser a pedrinha pequenininha ou a pedra grande, tá? Mas a dor mais intensa é aquela no momento da cólica de rins, né? Quem já teve cólica renal, provavelmente deve ter alguns pacientes meus assistindo aqui, e é o momento que a pedra sai do rim. Então a pedra ela sai do rim, ela começa a andar em direção à bexiga e o canal que liga o rim até a bexiga, que é o ureter, ele começa a contrair porque ele fica irritado, ele fica nervoso, vamos dizer assim. E é aí que vem a cólica, entendeu? Então esse é o principal sintoma de dor por causa de pedra no rim, quando a pedra sai do rim. Pedra pequenininha dentro do rim quietinha, ela não vai dar dor, é raro. O que dá dor dentro do rim é pedra grande. Se você tiver pedras grandes dentro do rim, elas podem se movimentar e aí dá um certo desconforto. Mas a pior dor relacionada à pedra no rim é quando esse cálculo sai e começa a andar em direção à bexiga. É aí que você vai ter muita dor, náuseas, vômitos. No caso da mulher é muito comum aquela dor que vai saindo da região lateral das costas, vai para o meio da barriga em direção à virilha, muitas vezes ela sente até na região da vagina. No homem, essa dor que vai em direção à bolsa escrotal, náusea, vômito, e aí muitas vezes é o que te fazem no pronto-socorro para tomar medicação na veia. Muito bem, e eu ia perguntar sobre justamente isso. Como é que deve ser o comportamento do paciente na hora do cálculo renal? Porque muitas das vezes ele vai ter a cólica e talvez nunca foi fazer um exame de ultrassonografia para constatar se tinha realmente ali um cálculo renal. Aí você falou, tem que ir no hospital, toma uma injeção, né, na veia, tira a dor, mas a pessoa deve dar continuidade nesse tratamento? Porque a dor foi aliviada, mas o problema continua. Eu recebo muito paciente lá no CTC São Lucas, exatamente com esse tipo de situação. Ah, doutor, há 5 anos atrás eu tive uma cólica, fui no posto de saúde, fui na UPA, fui no pronto-socorro e tomei o remédio na veia e aliviou. Graças a Deus nunca mais senti. Agora, semana passada tive uma cólica e aí eu, como sabia aqui da clínica, sabia de você, marquei a consulta. Mas esse que é o problema. Se você teve uma cólica renal, lá na urgência vai resolver sua dor. Muitas vezes não vai nem investigar, dependendo do local que você vá, né? Mas é importante que você tenha um urologista de referência, porque pode ser que tenha várias pedras nos rins, né? Pode ser que o cálculo que deu dor foi de um lado, pode ser que você tenha pedra nos 2 rins, né? Então, se você não vai no urologista, não faz o acompanhamento, você não vai poder tratar de maneira preventiva. Quando a gente fala de cálculo renal, o ideal é ter medidas para impedir a formação de novos cálculos e também tratar o cálculo quando ele está dentro do rim, de maneira preventiva, programada, para evitar a cólica, evitar a urgência. Muitas vezes você está numa viagem, você trabalha com uma situação que você não pode se dar ao luxo de ter uma urgência. Por exemplo, eu tenho vários pacientes que muitas vezes são pilotos de avião, né? Pacientes que são militares, né? Então tem situações assim que a pessoa ela não pode ter uma cólica renal porque muitas vezes aquela situação vai comprometer a vida de outras pessoas também, né? Eu tenho aqui uma pergunta do Juarez, eu estou gostando aqui, logo no primeiro bloco, a participação das pessoas. Nós fizemos hoje algumas chamadas na parte da manhã, doutor André Cunha Coelho da Rocha também no seu Instagram, e nós também daqui. Olha só a pergunta dele que interessante. Um simples cálculo renal não bem tratado e uma consequência de cólicas, pode no futuro a pessoa vir a perder o rim por causa disso? Obrigado, Juarez, pela sua pergunta. Não colocou que o bairro não tem problema, o importante é que você participe mandando a sua pergunta. Nós estamos ao vivo nesse dia 26 de outubro. Olha, é uma pergunta interessante porque pode sim. Já peguei alguns casos com situações de pacientes até mesmo sem dor, já com o rim perdido por causa de cálculo renal. Mas essas são situações um pouco mais extremas. Muitas vezes a pessoa teve uma cólica, né, e foi medicada e a cólica passou, mas muitas vezes o cálculo ficou no meio do caminho, né?
Então, se a pedra ficou no meio do caminho, o que acontece? A urina ela não vai conseguir descer para a bexiga, e aquele rim, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ele vai ficando inchado, vai ficando inchado, vai ficando inchado. E o rim inchado, ele compromete a sua função, porque é uma pressão muito grande interna dele. Então vai apertando a carne do rim por dentro, para você entender melhor, e esse rim ele vai perdendo a função. Então já tive pacientes com muitas vezes situações extremas, como por exemplo, uma série de pedras dentro dos rins, mas com o rim perdido. Então não adiantava nem tratar aqueles cálculos renais, porque o rim já não funcionava mais. Mas são situações extremas, né? No que diz respeito à questão do cálculo renal, se a pessoa já foi tratado, quanto tempo depois ela deve fazer o exame para saber se está tudo bem e se tem ali um novo cálculo? Isso é anual ou somente quando a cólica vier? Isso é muito importante a gente falar porque, uma vez tendo cólica renal, é importante marcar o seu urologista. Tem o seu urologista de referência. E mesmo que você nunca tenha tido sintoma, você vai fazer um check-up. Peça para o clínico geral ou para o seu médico, doutor, pede um ultrassom aqui, só para avaliar, porque muitas vezes o cálculo é assintomático, são cálculos pequenos e muitas vezes vão crescendo ao longo da vida e vai dar uma dor, vai dar uma situação de urgência 10 anos depois. Né? Então eu falo muito com meus pacientes, eu tenho vários perfis de pacientes. Tem paciente que muitas vezes já operou e precisa fazer um exame dentro de 6 meses para ver como é que está o processo de formação dos cálculos. Eu já tenho paciente, por exemplo, que precisa ir de todo mês no consultório. Né? Então para o pessoal que ficar até aqui o fim, e depois me chamar no Instagram, mandar uma mensagem, doutor André, eu fiquei até o fim do programa, eu vou dar um presente a respeito de um programa de tratamento de cálculos renais que eu tenho, que é exatamente para esse paciente que muitas vezes precisa de um acompanhamento mais intensivo e que não dá para ficar dependendo muitas vezes do sistema único ou do convênio, que precisa ter aquele acompanhamento mais rigoroso com o urologista. Mas isso é muito importante, esse rigor. Tem paciente, por exemplo, que tem cólica, me liga, me manda um zap, doutor André, estou tendo cólica, como é que eu faço? Eu estou chegando na clínica, vem cá. Então essa dinâmica, essa logística, ela é muito importante, sabe? Que a gente pode orientar o paciente na hora da cólica, e isso vai fazer você ganhar tempo, e você ficar sem dor mais rápido e fazer o tratamento efetivo em caráter de urgência. Falando em Instagram, o Instagram do médico André Cunha Coelho da Rocha é DRA André Coelho Rocha _Uro. DRA André Coelho Rocha _Uro. Você pode seguir ele, que lá tem várias informações importantes. Olha só, é o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do programa desta terça-feira. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local.
A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Enquanto o Túlio coloca as imagens pra gente, FK Construtora Incorporadora. Você sonha e a gente constrói. A construtora FK tem o seu WhatsApp, que é o 99921 9070. No Instagram você pode acompanhar a FK Construtora. Meu abraço para toda a equipe da construtora FK aqui em Divinópolis. Está preparando um grande empreendimento para o bairro Manuel Valinhas, hein? Vem aí um edifício com muita qualidade e sendo muito bem preparado, sobre a coordenação dos dois Oséias, o Oséias Pai e o Oséias Júnior. Na próxima terça-feira vai ser feriado, hein? Vai ser dia 2 de novembro, já estaremos em novembro, mas nós vamos estar ao vivo, recebendo com muito prazer o terapeuta naturopata Ramon de Assis. E o Túlio coloca a chamada para a gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Mostra Grátis da Saúde, aqui na TV Candidez. Sou o terapeuta naturopata Ramon de Assis e gostaria de convidar a todos para nos acompanharem ao vivo nesse próximo dia 2 de novembro, nessa terça-feira, às 21 horas. Não percam! Um abraço para o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Deixa eu mandar aqui um grande abraço com quem eu conversei hoje para o médico Dr. Guilherme Gussen, ele que é cardiologista, esteve conosco numa entrevista muito pontual e, acima de tudo, emocionante na última terça-feira aqui na cidade de Divinópolis. Ele que é de Itapecerica, a sua família é de lá, mas que atua também na cidade de Divinópolis e que falava do resultado dessa entrevista e a repercussão. O meu abraço carinhoso ao doutor Guilherme Gussen, médico cardiologista, que atende aqui em Divinópolis, pela Unimed Divinópolis, ele que é da Sigma Cardio, que vai estar conosco em novembro. Muito obrigado aí pela sua atenção e por essa parceria. Hoje eu tenho o prazer de receber o médico Dr. André Cunha Coelho da Rocha. Esse nome é uma referência no que diz respeito à parte da urologia, principalmente na questão da cirurgia robótica da próstata, no estado de Minas Gerais. Ele é de Belo Horizonte, já passou pela França,
esteve lá uma temporada de mais de 2 anos e mostra agora o seu conhecimento aqui na região de Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, no Centro de Tratamento de Cálculo Renal São Lucas, que fica na rua Ceará 450, ali na região hospitalar. O telefone é o 31 32 17 44 50. Há 30 anos comprometido com atendimento ético, qualificado e humanizado. É uma clínica especializada na questão do cálculo renal? Isso, a clínica surgiu há mais ou menos 30 anos, né? Chefiada pelo Dr. Adilson Quintela, que sempre foi uma referência urológica em Minas Gerais. E a partir daí a clínica foi evoluindo, né? Foi uma clínica pioneira no tratamento de cálculos renais em Minas Gerais, com a primeira máquina de litotripsia extracorpórea, né? Então era muito comum, né, no início o tratamento de cálculo renal ser feito pela máquina de litotripsia, onde o paciente ficava deitado, posicionava-se a máquina e emitindo ondas para poder favorecer a fragmentação dos cálculos, né? Hoje na clínica a gente ainda tem a máquina, né? Obviamente um outro modelo mais moderno, que é sim um tipo de tratamento para os cálculos renais, mas em situações mais selecionadas, não se usa na urgência, mas na clínica, como a clínica é uma referência em cálculo renal, a gente precisa ter todas as linhas de tratamento e de acompanhamento para os nossos pacientes. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, no ano 2000, 2001, eu passei por uma cirurgia de litotripsia. Eu tive cálculo renal, conforme eu já comentei com você aqui, e parece que era grande novidade na época. Isso ainda perdura, mas houve avanço na questão da litotripsia. Hoje em dia, o tratamento mais efetivo para o cálculo renal é o tratamento minimamente invasivo a laser, né, por endoscopia, onde o paciente ele toma uma anestesia, dependendo da situação, ele pode tomar somente uma sedação, que é aquela mesma medicação que toma para fazer endoscopia, onde a gente entra com o aparelho pelo canal urinário, né, pela uretra, e sem sentir dor nenhuma, a gente entra com o aparelho, são aparelhos bem finos, que a gente consegue chegar até dentro do rim e tratar os cálculos renais de maneira preventiva, né, nos cálculos que têm indicação cirúrgica. Como eu sempre falo, outras vezes eu falei aqui, o bom médico, o cirurgião, ele tem que saber muito bem também contraindicar as cirurgias, né? Indicar bem, mas contraindicar melhor ainda, né? Porque o paciente ele precisa saber situações que ele precisa ser tratado e outras que não. Mas o cálculo renal, quando ele está dentro do rim, esse é o momento ideal de você tratar, né? Sempre tem um mito. O que eu posso fazer para a pedra sair? Cálculo não sai do nada, ele vai sair em 2 situações. Ou se a gente for lá dentro do rim com um procedimento minimamente invasivo e pulverizar os cálculos, tirar os cálculos com uma cestinha, por exemplo, com laser, ou então no momento da cólica, quando o cálculo é muito pequeno, tem a cólica, o cálculo vai descendo e acaba urinando ele. Você pode falar da prestação de serviço que é feita na CTC São Lucas? Lá é feita a cirurgia, então. Sim, tem uma estrutura para isso. Lá a gente tem uma estrutura, né? A clínica ela atua, ela é referência em tratamento de cálculos renais em Minas Gerais, né? Então a gente tem toda a logística de atendimento da cólica renal, a litotripsia extracorpórea nas suas devidas indicações, o tratamento cirúrgico, bloco cirúrgico, material de ponta, laser, o anestesiologista que fica responsável por todo esse processo de anestesia. Muitas vezes o paciente ele tem mais medo da anestesia do que da cirurgia, então são médicos extremamente experientes, né? Somos uma grande equipe lá de 10 urologistas. Então, o paciente, a partir do momento que o paciente chega no CTC, ele tem toda a abordagem da urgência, mas também o paciente que não está na urgência, ele tem toda a abordagem de programação, de tratamento cirúrgico e na grande maioria dos casos são procedimentos que a gente faz no mesmo dia, por exemplo, no início da tarde a pessoa consegue ir embora no fim do dia ou de manhã cedo. Então, e os acompanhamentos que a gente mantém lá desde pré quanto pós-operatório. É importante a gente ressaltar aqui também, Samuel, que não é só resolver aquela situação. Muitas vezes o paciente tem cólica de rim, vai lá tirar a pedra e pronto. Ou então fez uma cirurgia programada preventiva, limpou o rim e está ok. Não, se esse paciente formou pedra é porque tem uma situação que está permitindo a formação de cálculos. Então esse paciente ele precisa manter o acompanhamento com o urologista para saber por que eu estou formando esse tanto de pedra. Porque senão a pessoa volta 2 anos depois cheio de cálculos, até menos, né? Então é importante que o urologista tome conta do paciente desde o momento que ele começa a fazer o acompanhamento
até o longo prazo. Eu tenho, por exemplo, paciente que já foi consultar comigo por causa de problema de próstata e você acaba achando um cálculo renal, né? Então isso é muito comum, deixar esse toque, né, para o clínico geral, essa mensagem para os ginecologistas, que muitas vezes atendem muitas mulheres. Faça um ultrassom do seu cliente, né? O cálculo renal é algo que no futuro, se não for tratado, ele pode trazer situações desagradáveis, né? Então é importante que o urologista esteja de mão dada com o paciente. Doutor André, a gente está recebendo aqui muitas perguntas. Boa noite, Samuel. Meu nome é Graça. Gostaria de saber do doutor André se quem fez uma cirurgia para tirar pedra nos rins corre o risco de ter uma infecção urinária. Como é que você avalia essa pergunta da Graça? Olha, pode sim, né? Em relação ao procedimento em si, né? Nos dias que sequencialmente ao procedimento, sim, né? Obviamente, se você fez um procedimento para retirada de cálculos renais, se foi programado, provavelmente você fez exame de urina, né? A sua urina estava negativa, não existia infecção no momento, né? Então faça tudo preparado, pré-operatório, ele é feito para evitar, para minimizar o risco de infecção. Durante a cirurgia, o anestesista ele te dá o antibiótico na veia, né? Mas todo procedimento, mesmo que sendo minimamente invasivo, ele tem risco de ter infecção no pós-operatório imediato. Muito bem, deixa eu mandar aqui um abraço ao meu colega Adriano Reis, lá da TV Integração, está me acompanhando aqui, ele é um grande editor, tive o prazer de trabalhar com ele lá na época do MGTV. Adriano, grande abraço para você. Boa noite, Samuel e doutor André. A oralidade receita tratamentos caseiros para o tratamento das cólicas renais, tais como Coca-Cola, refrigerante com abacaxi. Isso é mito ou alguns tratamentos caseiros ajudam a resolver a cólica? Abraço, Adriano Reis. Ô, Adriano, grande abraço para você. Vamos ver como é que o doutor André vai te responder aqui, ao vivo aqui na TV Candidez. Se a gente falar de Coca-Cola e cálculo renal, eles são dois inimigos, né? Porque tem vários fatores de risco para a formação de cálculos, né? A cólica, ela precisa ser tratada de maneira específica com especialista na urgência. Então, obviamente, pode ser que você tenha um remedinho em casa, um Buscopan, alguma coisa nesse sentido que você vai tomar, mas é para você ganhar um tempinho para você se ajeitar e ir para a urgência, né? Ou então ligar para o seu urologista. Então, por exemplo, tem vezes que eu recebo mensagem de madrugada, doutor André, estou com cólica. Olha, vai para a minha clínica, vai para o hospital que amanhã cedo eu estou lá, eu já vou ligar para um colega meu. Então, isso faz diferença você tendo o urologista de referência, né? Mas nada do ponto de vista caseiro, ele vai ser responsável por evitar a cólica, né? A gente sabe que refrigerante, né, tudo que tem muita fonte de sódio, de sal, que seja o sal da cozinha, esses lanches, enlatados, embutidos, alimentos processados, os refrigerantes em si, nem se fala, tem muito conteúdo de sódio, de sal. E o sal, ele é muito importante para formar o cálculo, né? O sal em excesso na alimentação, ele é responsável por formar cálculos. Boa noite, Samuel. Tenho um rim paralisado e outros sintomas pontadas de vez em quando. O que eu devo fazer? Rosimar, sou segurança, estou acompanhando o programa Amostra Grátis. Eu perguntei aqui se ele já teve cálculo renal, para dizer que tem um rim paralisado é algo muito grave. É aquilo que eu falei lá no começo. Provavelmente você fez uma imagem do rim, né, um ultrassom, uma tomografia, e viu algo diferente no seu rim. Então isso automaticamente te leva para o urologista, né? O rim pode ser paralisado por uma série de causas, né? Pode ser um estreitamento que tenha na saída do rim, né? Pode ser um cálculo renal que está parado ali e bloqueou o trajeto da urina. Pode ser que um cálculo que passou há anos atrás, não foi feito acompanhamento e machucou o canal e desenvolveu uma cicatriz. Então tem uma série de causas. Se você está tendo dores pontadas, né, é importante avaliar com o urologista também. Mas dor nas costas ela pode ter uma série de causas, né? Mas se você já tem problema de um rim, é importante avaliar sim com especialista. A Marlene está perguntando aqui se você atende aqui em Divinópolis. Eu acho que por enquanto não, né? Não, Belo Horizonte. Está dizendo Belo aqui, Horizonte. Está dizendo aqui que está gostando bastante da entrevista. Já passei para ela aqui o telefone. Boa noite, Samuel. Boa noite, doutor André. Eu tenho um quadro de hematória por atividade física. Já fui em vários urologistas e nefrologistas e não descobriram o motivo. Já viu em algum paciente algo parecido? Está um pouco fora do tema. Eu até não fiz a leitura aqui com antecedência. Não, é uma orientação bem rápida. Assim. A hematúria, que é o sangramento na urina, né, ela pode ser desencadeada pelo exercício físico, sim. Na grande maioria das vezes, ela não vai ter nenhum comprometimento da saúde dos rins.
né? Então, muitas vezes é um ajuste de logística, de atividade física, mas não tem um tratamento específico que você vai fazer, tomar um remédio para evitar isso, né? Mas é uma situação mais clínica, ou seja, você vai olhar para o rim nesse momento e você não vai ver alterações. Na grande maioria das vezes, o nefrologista que vai fazer esse acompanhamento mais rigoroso, mas não é nada preocupante do ponto de vista funcional do rim. Muito bem. O Túlio está me avisando aqui que nós temos aí uma imagem que ressalta um pouco, o doutor André vai comentar, né, de uma cirurgia moderna que é feita hoje em dia. Você pode explicar para a gente como é que é feita? A cirurgia laser, né? Aí a gente vê, dentro do canal urinário, né? O paciente está anestesiado e o que está pulando amarelinho aí são pedacinhos de pedra. Essa pedra é uma pedra que estava bloqueando o canal desse paciente. O azulzinho aí é o laser. Então, na ponta dessa fibra azul está saindo um laser que está pulverizando esse cálculo. Você pode ver com bastante nitidez, né? Os fragmentos de cálculo saindo, sendo pulverizados em fragmentos menores do que 1 milímetro, né? E aí o resultado, no meio da cirurgia, começa a se formar uma série de pequenos fragmentos do cálculo e no final a gente vai passar uma cestinha para poder retirar e limpar todo o rim. Então era uma pedra de aproximadamente 2 centímetros e aí a gente vê, está muito aumentada a imagem, mas são pequenos fragmentos de em torno de 1 milímetro, 2 milímetros. Se puder repetir de novo, Túlio, por gentileza, eu agradeço. Nesse caso aí, essa pedra estava no ureter. Estava no ureter, ele estava na saída do rim, né? Estava bem alta, próximo do rim. É o momento de uma crise isso aí, então? Não, esse paciente chegou sem crise. Doutor, eu tenho um incômodo no rim. Ele tinha um rim muito inchado e essa pedra aí de 2 centímetros bloqueando a saída do rim. Então a gente foi uma cirurgia programada, fizemos o pré-operatório, obviamente um pouco mais rápido, né? Mas isso era um cálculo que já estava bloqueando esse rim há meses, provavelmente há anos, né? E aí a gente foi fragmentando os cálculos com muito cuidado, mas você vê que é uma cirurgia minimamente invasiva, né? Então a gente vai formando pequenos fragmentos ali e no final a gente com uma cestinha a gente vai tirando esse excesso de pedacinhos, de cálculos, vamos dizer assim. Muito bem, deixa eu mandar aqui um abraço para a Miriam aqui do centro, ela sempre acompanha o programa, ela falou que agora há pouco você respondeu a pergunta dela, que eu ia fazer agora, né, sobre a questão do alimento que pode favorecer o aparecimento de cálculos renais. Ela perguntou um pouco mais, ela gostaria de saber sobre tomate, chocolate, café, se tem alguma contribuição para o aparecimento do cálculo renal. Tem muitos alimentos que favorecem a formação de cálculos renais, mas a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é água. Se você não bebe água, mas eu bebo suco, eu bebo isso, eu bebo aquilo, não, é água, né? A pessoa ela tem que beber água. A pessoa que tem cálculo renal, na grande maioria das vezes, é uma pessoa que bebe pouca água ou não bebe água nenhuma, né? Mas se a gente for falar em relação a alimentos, principalmente alimentos, igual eu falei, ricos em sódio, tudo que é bobagem do dia a dia, é aquela famosa, tô atrasado para ir para o trabalho, tô atrasado para ir para a escola, come um lanche, pega uma Coca-Cola e toma. Isso ajuda a formar cálculos. Então, alimentos muito ricos em todos os açúcares, proteínas, principalmente muita carne vermelha, carne de porco, alguns vegetais muito escuros em excesso, por exemplo, muitas vezes espinafre, né? Tem um tipo de tempero que se usa muito para fazer doce, que chama de ruibarbo, né? Ruibarbo, que é muito comum usar em doces, que também ele favorece a formação de cálculos, né? Então tem uma série de situações. Chocolate é muito comum formar cálculo em excesso porque ele tem uma substância que chama oxalato, né? E favorece a formação de cálculos. E uma série de outros fatores. Pacientes hipertensos, diabéticos, quem já fez cirurgia bariátrica, pode aumentar a chance de ter cálculos renais. Pessoas que, por exemplo, tem muitas pessoas na família com histórico de cálculo renal, precisa investigar, porque muitas vezes tem situações genéticas que a pessoa elimina muito cálcio na urina. E o que é muito comum também, a gente vê pessoa que tem gota. Provavelmente tem alguém me vendo aqui agora que tem ácido úrico alto no sangue, já teve gota, né? E o ácido úrico, ele forma cálculo. Então, muitas vezes a pessoa fica focando muito no tratamento da gota, do ácido úrico, mas nunca investigou o rim, né? E os cálculos de ácido úrico são cálculos duros, de difícil tratamento. Então, se você tem gota, marca seu urologista para poder fazer essa investigação também. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber se depois de urinar, o líquido não sai como um todo. Depois de 30 segundos, mais ou menos, fica pingando. Pode ser algum problema relacionado com os rins ou a questão da próstata? Sei que o doutor André é um especialista do assunto. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa, não quis se identificar.
Está aqui como Andrade. Andrade, obrigado pela sua mensagem. Andrade, nesse caso vai ter que investigar a próstata, tá? O rim não vai ter nenhuma relação específica com isso não, tá bom? As pessoas estão pedindo aqui para você comentar sobre se existe algum medicamento que ajuda na prevenção dos cálculos renais. O Ricardo Nunes é quem faz a pergunta. E eu tenho aqui várias pessoas pedindo para você dar dica de alimentação saudável para evitar o cálculo renal. Obrigado a todos que estão participando do programa. Esse tema é interessantíssimo. Quem não teve cólica renal, conhece alguém que já teve, né? E quem já teve cólica renal sabe do temor que é a dor do cálculo renal. É uma coisa absurda, né? Se o médico chegar perto de você com uma crise altíssima, estou falando por mim porque eu já tive cálculo renal, e falar o seguinte, olha, você está aqui no hospital, só que não tem como dar uma anestesia. Não, então pode operar. A dor que eu estou suportando aqui, você suporta, porque é algo terrível, né? Como é que você responde, Ricardo Nunes, sobre se existe medicamento e se existe alimentos que podem ajudar na prevenção? É muito comum porque isso é muito do mundo moderno, né? Hoje em dia a gente quer um remédio para poder resolver aquilo de maneira mais imediata, né? É muito mais difícil ter um hábito de vida saudável, cultivar a sua saúde de uma maneira prolongada ao longo dos anos, né? Do que muitas vezes tomar uma medicação e ficar livre de um determinado problema, né? Não tem um remédio que vai fazer pedra dissolver, não tem um remédio que vai fazer pedra desaparecer, não tem uma medicação que você vai tomar que vai impedir você de formar cálculos, né? Mesmo que surja uma medicação revolucionária, não adianta. Se você continuar bebendo muito refrigerante, bebendo pouco líquido, tendo hábitos de vida pouco saudáveis, principalmente, a gente sabe, alimentação rica em gorduras, em açúcares, pouca atividade física, cigarro e uma série de outras condutas que muitas vezes você sabe que possa ser danosa para a sua saúde, né? Isso vai interferir da maneira negativa, né? Então essa questão da medicação, ela não vai ser tão importante nessa situação, né? E alimentos, é importante a pessoa, que a gente fala, beba bastante água, mas beber bastante água quanto? O importante, que se fala assim em 2 litros, mas o importante é que você, que tenha cálculo muito mais do que pessoas que não tenham cálculo, urine no mínimo 2,5 litros a 3 litros por dia. Se beber 2 litros a 3 litros de água for suficiente para isso, ok. Então não é beber uma quantidade de líquido pré-determinada, é urinar uma urina clara, sem mau cheiro, uma urina límpida, baseada na quantidade de líquido que você bebe durante o dia. A gente sabe, frutas cítricas, né? Principalmente limão, laranja, lima, abacaxi, tudo que é muito cítrico, ele é importante para inibir a formação de cálculos, porque o ácido cítrico, que a gente chama de citrato, ele é uma substância essencial que ela esteja na urina para poder impedir a formação de cálculos. Tanto que quando a gente faz o acompanhamento do paciente que já teve cólica renal, tem cálculos, é importante a gente fazer a dosagem dessa substância também, porque isso sim pode ser a gente pode repor ela no sangue em pessoas que têm falta dessa substância. Eu já vejo muito comum o paciente chegar no consultório, doutor André, eu tomo citrato, mas por que você toma? Não, me passaram que falou que é bom para pedra. Mas a pessoa não sabe se ela tem deficiência daquela substância, né? Então, por isso que o urologista ele precisa de ter esse contato muito próximo. E eu vejo que muitas vezes o especialista ele precisa de tomar conta do início até no longo prazo. Ou seja, o que vale para um paciente nem sempre vale para o outro. Cada caso é um caso, tá certo? Olha só, você pode continuar mandando a sua pergunta, nós estamos ao vivo, hoje é 26 de outubro, a gente está recebendo aqui muitas perguntas, hein? É o nosso último e breve intervalo, daqui a pouco eu volto ao vivo com o médico urologista, Dr. André Cunha Coelho da Rocha. Participe, daqui a pouco a gente está de volta.
A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 26 de outubro. Próxima terça-feira vai ser novembro, hein? Já estamos quase nos despedindo de outubro. Faltam pouco mais de 2 meses para darmos adeus a 2021. Ramon de Assis, terapeuta naturopata, está confirmado para a próxima terça-feira. Gostaria de convidar a todos para nos acompanharem ao vivo nesse próximo dia 2 de novembro, nessa terça-feira, às 21 horas. Não percam. Um abraço. Colocar as fotos, deixa eu mandar aqui um grande abraço para uma profissional de muita qualidade. Nós estivemos na Serra Gaúcha e reencontramos uma colega de jornalismo bastante tempo aí, a Tainá Crisóstomo, ela que é do Instagram fleneri.foto.gramado.
Tá aí na tela para você. Flânery, o doutor André já passou um tempo na França, ele sabe que significa passeio, né, em francês. Flânery.foto com ph.gramado e de muita qualidade. Tem aí algumas fotos, Túlio, depois, se você quiser colocar para a gente, meu abraço, nosso agradecimento a Tainá Crisóstomo, uma das grandes profissionais da fotografia da Serra Gaúcha e que nos recebeu lá muitíssimamente bem. Flânery.foto.gramado. Meu abraço para a Tainá Crisóstomo, uma das colegas das grandes profissionais da fotografia. Obrigado, Túlio. Não vou perder tempo, vou voltar aqui com o doutor André Cunha Coelho da Rocha, de Belo Horizonte para Divinópolis e o mundo. O doutor André, eu falei agora do Flânery, né, que significa passeio em francês. Você já comentou isso aqui, a contribuição da sua passagem pela França, ela foi de fundamental importância, deu outro rumo na sua carreira também? Com certeza, né? Porque hoje em dia a gente precisa de sair da zona de conforto para poder evoluir, não só como pessoa, mas como profissional, né? Então é importante a gente ir onde os melhores do mundo estão, né? Então eu tive a oportunidade de aprender e de aprimorar com os melhores do mundo e aí foi importantíssimo isso, e a experiência pessoal também foi muito importante, né, para a família. Enfim. Que legal. Olha só, a Cleusa está perguntando aqui que o pai dela é de Belo Horizonte, a família tem aqui a Prontomed e ela quer saber se atende por essa situação. Obrigado, Cleusa, pela sua pergunta. Sim, lá na clínica, lá no CTC São Lucas, a gente é conveniado pela Prontomed, sim, lá a gente consegue fazer consulta, cirurgia na clínica pelo convênio, então é só procurar a gente lá. Olá, Samuel, preciso do telefone do doutor André, vou procurar para resolver a minha situação. É interessante essa questão das perguntas também, né? Se o excesso de sódio pode provocar o cálculo renal. Você já comentou um pouco sobre isso, sódio. É exatamente isso, principalmente refrigerantes, né, enlatados, embutidos, enfim, o próprio sal de cozinha, uma série de maus hábitos. Em relação ao cálculo renal, a gente tem que lidar com um bom senso, né? Então, boa alimentação, beber bastante líquido, alimentação saudável, exercício físico, controle das situações de base, por exemplo, controle da pressão, controle do açúcar no sangue, controle da obesidade. Se você já fez, por exemplo, bariátrica, é importantíssimo que você consulte um urologista para avaliar se você não está formando cálculos renais, porque depois da bariátrica tem um processo de desabsorção, caso você tenha feito o bypass, né? Porque com o sleeve só vai retirar uma parte do estômago, então não tem aquela situação de desabsorção, né? Mas é importante que mantenha esse acompanhamento. Uma situação que é muito interessante também, eu recebo muito no consultório, Samuel, doutor, eu tenho pedra e até muito no Instagram também eu recebo essa mensagem, mas só que pedra era formada por cálcio, né? Claro, a maioria dos cálculos, eles têm o cálcio na sua composição. Eu preciso parar de tomar fontes de cálcio, leite, queijo, eu preciso parar com isso, porque muitas vezes é um tipo de raciocínio que até procede, né? Se o cálculo é formado por cálcio e eu ingiro muito cálcio, eu tenho que parar de tomar cálcio? Não. Se você restringir muito cálcio na sua dieta, vai aumentar uma outra substância no seu sangue, consequentemente na urina, que chama oxalato. E aí você começa a formar cálculo de oxalato e não somente de fosfato de cálcio. Então é importante que a dieta, mesmo em relação ao cálcio, ela seja balanceada. Olá, Samuel. Boa noite. É Luiz Carlos. Há 15 anos fiz litotripsia. Na época as pedras viraram areia. O médico falou que havia caído em uma bolsinha que não iria me prejudicar. Mas já passado algum tempo eu sinto dor no mesmo local. Será devido à cirurgia? Abraço, Luiz Carlos. Luiz Carlos, obrigado pela sua mensagem. E o médico doutor André responde para a gente. Ô Luiz, provavelmente não tem muita relação com a litotripsia. Na verdade, a litotripsia ele não chega a ser uma cirurgia, vamos dizer assim, né? É um procedimento que ele não tem nenhum contato mesmo que minimamente invasivo, né? São a emissão de ondas pela máquina que penetram num meio líquido, né? Numa bolsinha que fica encostada na sua parede abdominal e aí vai emitir ondas para quebrar o cálculo, né? E é um controle por raio-x. Se você está mantendo dor, provavelmente você não manteve acompanhamento com o urologista no longo prazo, você tem 15 anos, né? Porque se você teve pedra uma vez, era importante que você tivesse mantendo um controle com o urologista anualmente. Pelo fato de você ser homem,
para o controle da próstata e também pelo fato de ter tido pedra no rim. Então, se está tendo dor, pode ser que estejam formando novos cálculos. Então, é importante avaliar sim. Deixa eu passar aqui o WhatsApp. Muita gente gosta de comunicar pelo WhatsApp. É o 319-8203-3377. 31 é o DDD, 98203-3377. A Júlia está te perguntando aqui. Uma vez cálculo renal, a pessoa tende a ter novamente episódio de cálculo? Obrigado, Júlia, pela sua pergunta. Sim, principalmente se ela não tiver o urologista de referência, porque o acompanhamento no longo prazo ele é essencial. Obviamente tem situações, igual eu falei, situações genéticas, que a pessoa ela libera muito cálcio na urina, né? Então o pai vai ter, a mãe vai ter, o filho vai ter, o irmão vai ter, né? Mas muitas vezes tem situações de pessoas que formaram um pequeno cálculo dentro do rim, né? E um belo dia esse cálculo desceu, teve a cólica, e resolveu naquela cirurgia, e retirou o cálculo e pronto, e acabou. Né? Mas foi um momento muito específico da vida dela que ela estava bebendo pouca água. E aí muitas vezes voltou a beber água, voltou a ter hábitos saudáveis e não foi suficiente, e na verdade isso foi suficiente para evitar a formação de cálculos. Mas se teve cólica, se teve cálculo alguma vez, é importante ter urologista. Se você foi num clínico geral, qualquer médico, fez um exame de imagem, mostrou para o médico, falou: tem uma pedra aqui. Eu até, de vez em quando, eu brinco com amigos meus clínicos gerais. Por acaso essa semana chegou algum paciente no seu consultório com pedra? Não fala que é uma pedrinha só não, então não tem nada a ver não, viu? Porque muitas vezes algumas pedrinhas pequenas, elas são fontes para crescimento e para sedimentar sais de cálcio dentro do rim. Então, uma vez tendo pedra dentro do rim, marque o seu urologista. Muitas vezes pode ser que não precise de nenhum tratamento, né? Precisa de uma investigação mais clínica. Mas é importante que você dê a mão para o urologista, porque na hora da urgência e no longo prazo isso realmente faz diferença. Olá, Samuel, boa noite. Consumir vitamina C em excesso pode aumentar a probabilidade de cálculo renal? A pessoa não quis se identificar? Não tem problema. O importante é que você participe conosco ao vivo nesta terça-feira. Pode sim. É uma das poucas situações em que excesso de substâncias que são teoricamente consideradas boas para a nossa saúde pode favorecer a formação de cálculos, sim. Tá? Depois, quem quiser pode até entrar no site lá do CTC, que é o ctcsaolucas.com.br, que tem todo informativo sobre os cálculos renais, incidência, prevalência, tipos de cálculos, tipos de tratamento, possíveis complicações de quem tem cálculos nos rins. Né? Lá tem todo o contato do WhatsApp da secretária. Você pode mandar um e-mail, mandar mensagem, que a secretária ela vai te responder, vai agendar a consulta para você. Então, o site ele dá todo esse suporte para a gente também. Vamos repetir o site, por gentileza? É o ctcsaolucas.com.br, www.ctcsaolucas.com.br, e lá você vai saber toda a história do CTC, tudo sobre cálculos renais, né? Tudo que a gente faz lá na clínica. Então você pode mandar mensagem diretamente para mim também, até pelo meu Instagram também, caso queiram também, para algumas orientações. Então a gente está à disposição, o importante é estar disponível para poder ajudar da melhor maneira possível. O Ricardo aqui do bairro Porto Velho, em Divinópolis, diz que a família dele também é de Belo Horizonte, e se é feito algum atendimento pelo IPSENG ou não? IPSENG não, atualmente okay. Não. Ricardo, então está respondida aí a sua pergunta. O Antônio Melo, ele diz que já teve problema de cálculo renal, mas que a última vez que ele foi parar no hospital foi por causa de um encurtamento no ureter, que, segundo ele estava emendando, ele teve que ficar com duplo J. Por que isso ocorre e qual é o melhor tratamento? Na verdade, ele deve ter tido, não sei a situação, né, porque o estreitamento do ureter tem uma série de causas. Né? Se for uma estenose, isso pode ser de nascença, pode ser, por exemplo, algum cálculo que passou e machucou o ureter e não foi tratado. Muitas vezes é comum, urinei uma pedra, né? Mas graças a Deus urinei e aí a pessoa não marca o médico. Então muitas vezes fica um machucado no canal ali que anos depois vai dar um estreitamento. Mas isso precisa ser mais bem investigado pelo urologista. E por que a pessoa tem que ficar com duplo J, sempre depois da cirurgia, que ele é importante? O duplo J, na verdade, ele foi um dos grandes avanços da urologia, né? Nas últimas décadas, a drenagem da via urinária que a gente faz pelo duplo J, hoje em dia existem inúmeras marcas no mercado,
ele foi um grande avanço, porque ele permitiu ao urologista fazer um tratamento minimamente invasivo do trato urinário. Agora imagina se você entra num ureter que nunca foi tratado de maneira alguma. O ureter ele é um canalzinho muito fino, né? Então ele evita o que o colega falou, de estreitamentos, né? Depois que a gente faz a cirurgia, principalmente quando é cálculos renais, e a gente pulveriza os cálculos e forma um farelo dentro do rim, a gente deixa o duplo J para o ureter dilatar e esses farelinhos descerem para a bexiga, né? Todo o tratamento que a gente faz no ureter, é importante a gente deixar o duplo J, pode ser 2 dias, 3 dias ou até semanas, dependendo do grau de inflamação, que ele vai permitir que o ureter ele se dilate e evite muitas vezes estreitamentos no longo prazo. Ele evita aquela cicatrização muito intensa, né? E o que faz muitas vezes o ureter colar depois de um procedimento. Dentro desse nosso tema que nós abordamos hoje, acabou de me avisar aqui o nosso diretor Túlio que o nosso tempo está esgotado, já são quase 22 horas. Faltando um minuto aqui para as 10 da noite. Qual que é o recado final do Dr. André dentro desse tema que nós abordamos hoje? O que é que de mais importante o telespectador que nos acompanha ao vivo deve ficar sabendo para evitar aí cálculo renal, que é algo terrível em termos de dor? Primeira coisa, se você tem cálculo renal, dê a mão para o seu urologista. Você precisa ter um urologista de referência. Pode ser que não vai ser necessário o tratamento, mas caso precise, se você já tem a referência no momento da cólica, é importante você saber como se proceder. Isso vai fazer você ganhar tempo e vai fazer você ganhar qualidade de vida, porque cólica renal não é brincadeira. Quem já teve sabe que é uma situação que você fica sem lugar, você precisa de ajuda, você precisa de demandar uma série de pessoas para te ajudar, né? E é um tratamento que hoje em dia é minimamente invasivo, né? Com uma recuperação muito rápida, precoce, um procedimento indolor quando a gente fala de cirurgia. Em relação a hábitos de vida, né? Prevenção de cálculo renal, na grande maioria das vezes, vai ser bom senso. Bons hábitos alimentares, beber bastante líquido. Bom, doutor André vai estar de volta conosco em novembro, no dia 9. Dá para adiantar o tema ou ainda não? O que você está pensando para o dia 9 de novembro aqui ao vivo na TV Candidez? Eu acho que novembro é o Novembro Azul, né, que é o mês de prevenção do câncer de próstata. Então, a gente já falou um pouquinho sobre câncer de próstata, sobre cirurgia robótica, mas eu acho que vai ser um programa mais informativo para a gente poder falar o que é o câncer de próstata na atualidade, se tem como prevenir, como é que a gente faz o diagnóstico precoce. Então acho que vai ser um programa que a gente já poderia deixar marcado aqui hoje, a gente decidiu o tema aqui agora, e para o pessoal já ir mandando pergunta, porque acredito que poderia ser um programa mais interativo ainda do que já foram os outros. Bacana. Para você que nos acompanhou nessa terça-feira, meu muito obrigado a todos pela audiência. A gente volta na próxima semana, no dia 2 de novembro. Obrigado, doutor André. Boa noite para você. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.